aqui no Instagram, também no TikTok e também no Kawaii e também no YouTube. Inclusive, pessoal do YouTube, comenta aí de qual estado vocês falam, de qual cidade, de qual país. Independentemente do horário que você esteja assistindo essa live, se você estiver assistindo pela manhã, bom dia. Se você estiver assistindo pela noite, boa noite. Se você estiver assistindo pela tarde, boa tarde. Eu sei que algumas pessoas não estão conseguindo assistir a live ao vivo, porque às vezes está trabalhando, está em horário de trabalho, às vezes está resolvendo algum problema. Por forças maiores, às vezes a pessoa não consegue assistir. Mas não tem problema, porque a gente sempre deixa a live gravada. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que assistiram posteriormente, né? Pessoas que assistiram depois, quando chegaram do trabalho, pessoas que assistiram depois que colocaram o filho para dormir, para descansar, pessoas que assistiram depois de ter estudado. Então, você que está assistindo de forma posterior, seja bem-vindo também. E você que está aqui comigo agora, nesse momento, seja bem-vindo também. Vai deixando aí a sua curtida. Curte aí nesse coraçãozinho que tem aí, ó. Clica nele, metralha ele, já compartilha com um amigo, com uma amiga. Hoje é o nosso segundo dia do nosso treinamento para ansiedade e dependência emocional. Ontem nós tivemos aqui uma live incrível, fiquei muito feliz, inclusive. Ontem aqui no TikTok, nós batemos a marca de, salvo engano, mais de 120 mil curtidas. Então, vai clicando aí no coraçãozinho. Hoje nós vamos arrumar... Eita, enrolou toda aqui a língua. Hoje nós vamos bater a marca de 200 mil curtidas, tá? Então, já estamos com 2 mil. Agorinha chega. Então, você que está entrando agora aí no TikTok, ó, vai clicando aí no coraçãozinho, ou então no meio da tela, né, salvo engano. No meio da tela, clicando assim, ó, 2 vezes, vai deixando aí a sua curtida. Isso vai nos ajudar bastante. Deixa o pessoal ir entrando aqui. Nossa live está marcada para as 20 horas horário de Brasília. Eu entrei um pouquinho cedo, 3 minutinhos mais cedo. Enquanto isso, eu quero que você pegue papel, caneta, para você anotar algumas coisinhas que eu vou falar hoje para você, que vai ser importante para você. Então pega caneta, pega papel, pega uma folha do caderno do seu filho, do seu neto, pega emprestado. Bebendo um pouquinho de água. Que hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a ansiedade. Olha só, pessoal, deixa eu dar um aviso importante para vocês. Amanhã é o nosso terceiro dia. Amanhã é dia 21. É o nosso terceiro dia. A nossa maratona, o nosso treinamento, ele vai até o dia 22. Hoje é o nosso segundo dia, a nossa segunda aula do nosso treinamento para dependência emocional e ansiedade. Ontem nós falamos sobre ansiedade. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ansiedade. E amanhã nós vamos falar sobre a dependência emocional. Então amanhã nós vamos entrar mais fundo nesse assunto. No dia 22, presta atenção para você entender. No dia 22, eu vou fazer 10 horas de live. Você não entendeu errado. No dia 22, eu irei fazer 10 horas de live. Eu vou começar meio-dia, às 12 horas, e vou terminar às 22 horas, horário de Brasília. Então, nesse dia, que será o dia 22, eu vou, durante 10 horas, entregar para você conhecimento de forma gratuita. Vou entregar para você informação de forma gratuita, informações valiosas, inclusive. Conhecimento para você de forma gratuita durante 10 horas. Tá?
Nesse dia vai ser legal, por quê? Porque nesse dia você vai poder fazer perguntas, porque eu vou ter mais tempo, obviamente. Serão 10 horas, então eu vou ter mais tempo para responder as perguntas, algumas perguntas que vocês fizerem nos comentários. Eu vou dar esse espaço para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de mais 5, mais 10 pessoas que estão na live. Então isso é muito importante. Ok? Então, inédito aí, tá? 10 horas de live, pessoal. Inédito. Todo final de ano eu faço isso. Ano passado nós fizemos, em 2021. Em 2020 eu fiz também. Então, todo ano a gente faz. E esse ano a gente vai fazer de novo 10 horas de live. É uma forma da gente agradecer o carinho que a gente recebe de vocês. Uma forma de ajudar vocês da melhor forma possível. É uma forma de eu me sentir útil, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, qual é um dos seus sonhos? Um dos meus sonhos é me sentir útil. Então eu acho que é horrível você passar por essa vida e não ser útil, se sentir inútil. Então um dos meus objetivos é ser útil. Então por isso, no dia 22, nós vamos realizar 10 horas de live, tá? 10 horas na íntegra de live aqui nas plataformas. No Instagram, no TikTok e também aqui pro pessoal do Kawaii. Ok? Pessoal, vamos lá então? Já mandaram os links aí no grupo? Todo mundo? Mandou o menino lá também mandar? Ok. Então vamos lá então. Postou também no Instagram, que já estou ao vivo, pessoal. Ótimo, pessoal. Então, vamos lá então, né? São 8h05. O pessoal tá entrando. Deixa eu dar boa noite pro Tarcísio, pro Tárcio. Pra Sá, bom dia, lá do Japão. O pessoal tá entrando aí, né? Deixa o pessoal se aproximar. O pessoal tá na correria do dia a dia, hoje é terça-feira. Ótimo. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu desativar aqui os comentários. Mas enquanto eu estiver falando, eu quero que você continue curtindo, clicando aí no coraçãozinho. O pessoal do TikTok, inclusive, vai clicando no coraçãozinho, vai compartilhando para um amigo, para uma amiga, para um familiar, para um ente querido. Deixa eu desativar aqui os comentários para a gente começar a nossa aula de hoje. O que eu vou falar hoje vai te ajudar muito, pode ter certeza. Bom, hoje, uma vez mais, nós vamos falar sobre a ansiedade. Uma das características das pessoas que sofrem de ansiedade é pensar muito. Então, o que é uma mente ansiosa? O que é uma mente acelerada? É uma mente que pensa mais do que deveria pensar. Ora, se a minha mente, se o meu cérebro pensa mais do que deveria pensar, então ele produz mais pensamentos do que ele deveria produzir. Então, se a mente saudável produz 1000 pensamentos, o cérebro ansioso, a mente ansiosa, vai produzir 2, 3 mil pensamentos. Só que, para o cérebro produzir pensamentos, ele gasta energia. Pensamento gasta energia. Existe um estudo muito interessante que fizeram, que deram para as pessoas uma bolinha. E nessa bolinha, ela tinha a capacidade de medir a força que você tinha quando você apertava ela. Então, deram para as pessoas essa bolinha, as pessoas seguravam essa bolinha na mão, apertavam com toda a força, né, fechava a mão. Isso no começo do dia, quando ela acordava, quando o dia estava começando. E, no decorrer do dia,
ela ia fazer as coisas dela, e no final do dia ela voltava e apertava a bolinha novamente. E foi constatado que a força, quando chegava no final do dia, diminuía. E obviamente você deve pensar assim, mas isso é óbvio. A pessoa trabalhou, a pessoa fez isso, pegou uma caixa, fez força e etc, etc, etc. Entretanto, foi feito esse teste, com pessoas que não faziam nenhum tipo de esforço físico. O único esforço dessas pessoas era tomar decisão, era analisar, era pensar. Então elas não faziam nenhum tipo de esforço físico. Então você concorda comigo que teoricamente, no final do dia elas deveriam ter a mesma força do começo do dia? Mas elas não tinham. Por quê? Porque pensar gasta energia. Pensar muito gasta energia. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem de ansiedade. Eu tenho pacientes, por exemplo, que sofrem de ansiedade, que falam assim, olha, eu sou uma pessoa aposentada, hoje em dia eu não trabalho mais, eu passo o dia inteiro, às vezes, assistindo filme, ou passo o dia inteiro pensando, penso nisso, penso naquilo, fico mexendo no celular, para lá, para cá, vou ali. E quando chega no final do dia, eu estou cansada, eu estou exausta, parece que eu corri uma maratona. Parece que eu fiz força física mesmo. Por quê? Porque esses pensamentos, eles gastam energia. Eles exigem energia. Então a pessoa que é muito ansiosa e a pessoa que pensa muito é uma pessoa ansiosa, essa pessoa, ela às vezes vai sentir esse desgaste. Ela vai sentir esse cansaço. Né? Aquela pessoa que fala assim às vezes, eu durmo e acordo no outro dia cansada. Às vezes até ela dorme uma quantidade de horas significativas. Por exemplo, 8 horas, 9 horas de sono. E mesmo assim acorda no outro dia cansada. Eu queria falar com você sobre os pensamentos, porque existem 4 tipos de pensamentos presentes em uma pessoa que é ansiosa. Quais são eles? O pensamento de preocupação, o pensamento de ruminação e o pensamento de afirmação. Então, anota isso aí, inclusive. Isso aqui é importante, tá? Para você conseguir identificar quais pensamentos você tem. Alguns de vocês vão falar, eu tenho esse pensamento. Outros vão falar, desses 4 eu tenho 3. Outros vão falar, desses 4 eu só tenho 1. Outros vão falar, desses 4 eu tenho os 4. Mas você vai se identificar com algum deles. Vamos falar primeiro sobre o pensamento de preocupação. Esse pensamento, ele é presente no ansioso. Perceba que preocupação, você se pré-ocupa, então você ocupa de algo de forma precipitada, então você se pré-ocupa com algo que nem aconteceu ainda. Algo que talvez só vai acontecer na sua mente. Algo que só vai acontecer no cenário que você criou na sua mente. E por que você criou isso? Pelo fato de você pensar muito. Então, o ansioso, ele vive preocupado. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que essa pessoa vai me deixar? Será que eu vou quebrar? Será que eu vou falir? Será que vai faltar dinheiro? Será que eu vou adoecer? Será que daqui 10 anos eu vou estar assim, vou estar assado? Será que vão me mandar embora? Será que o avião que vai me levar para viajar vai cair?
Será que meu namorado está me traindo? Será que minha namorada está me traindo? Será que essa pessoa se cansou de mim? Então essa preocupação geralmente tem muito isso, esse será. Será? Então ela fica preocupada. Essa preocupação também está muito ligada ao futuro. Porque você fica muito preocupado com o futuro. E sejamos honestos, o futuro não existe. Inclusive, não existe o passado e nem o futuro. Só existe o presente. Para pensar comigo. O passado não existe mais. O futuro existe? Não existe. O amanhã não existe. Daqui 3 horas existe? Não existe. Só existe isso aqui, ó. Isso que você está vivendo. Me assistindo agora. Só existe o presente. Não existe o passado e não existe o futuro. E tem pessoas que estão lá no futuro. Tem pessoas que já estão preocupadas. Ela começou a faculdade dela agora. Ela já está olhando lá para frente. Eu atendi esses dias uma moça. Atendi não. Na verdade, é uma amiga minha. E ela começou a fazer medicina e ela falava assim: poxa, eu tô com medo. Eu falei, do quê? Ela, não, eu tô com medo porque cada dia que passa se formam mais médicos e vai ficando mais difícil. Eu tô com medo de me formar e ficar desempregada. Olha a ansiedade dela. Ao invés dela estar focada ali nos estudos dela, nas provas, ao invés dela estar focada ali em aprender, ela estava lá na frente. Ela não estava nem vivendo agora. Ela estava vivendo lá na frente, depois de 5 anos, 6 anos. Aí se eu me formar e não conseguir emprego. Se eu for uma médica mal sucedida. Então isso é um pensamento típico de ansiedade. Esse pensamento é um pensamento de preocupação. Então você se ocupa, você se preocupa de algo que nem aconteceu ainda. Mas na sua cabeça pode acontecer. E aí você agarra esse pensamento e fica ali, com aquele pensamento, abraçada com ele. Né? E aí esse pensamento ele faz um ciclo. Qual ciclo? O ciclo da ansiedade. Então o pensamento gera sentimentos, né? Gera uma emoção também, obviamente primeiro gera uma emoção, depois um sentimento. Isso libera hormônio. Esse hormônio fortalece mais ainda esse pensamento. Eu até fiz um vídeo curto uma vez sobre isso. E aí fica nesse ciclo. Aí você fica ali, ó. Você fica horas e horas pensando nisso às vezes. Tem pessoas que ficam um dia inteiro. Aquele pensamento ali, ó. Minando ela, tirando a energia dela, tirando a força dela. Isso é um pensamento de preocupação. Eu vou ativar aqui os comentários para eu saber quem de vocês fala assim, eu tenho esses pensamentos, tá? Eu vou ativar aqui os comentários para vocês comentarem, para eu saber se vocês... Eu gosto de vocês participando, assim. Eu gosto de vocês perto de mim. Inclusive, não esqueça de deixar a curtida, tá, pessoal? Vai clicando aí no coraçãozinho. No TikTok a gente bateu agora 36 mil curtidas. Vamos lá, vamos bater 50? Clica aí, ó, metralha. Com o dedinho aí. Ó, o Carlos falou, eu tenho. Você não tá sozinho não, Carlos. Porque a Letícia falou também, eu tenho. A Maria falou, eu tenho. A Ana falou, eu tenho. Cadê o pessoal aqui? O Thiago falou, eu tenho. A Mari falou também, eu tenho muito. Cadê o pessoal daqui, dessa câmera aqui, ó? A Lucileide falou, eu tenho. Então, você não está sozinho não, tá vendo a quantidade de pessoas que tem? Isso é muito bom, tá? Você vê que as outras pessoas também têm isso. Porque às vezes você tem esses pensamentos e às vezes você fica perdido. Você pensa, poxa, será que eu sou pior que os outros?
Será que eu sou estranho, estranha? Não, não é. Ó, ali no TikTok, várias pessoas falando, eu tenho. Ó, a moça falou, eu tenho que chegar da enxaqueca. Exatamente. Pensa muito, então, né, dá às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça. Vamos lá, vamos bater 50 mil curtidas aqui no TikTok? Clica aí, metralha, pessoal, coraçãozinho. Então, perceba a quantidade de pessoas que tem, né? Perceba a quantidade de pessoas que tem. Agora eu vou falar o segundo pensamento presente em um cérebro ansioso, em uma mente ansiosa. Mas antes de falar, eu gostaria que, por exemplo, que aqui o pessoal do TikTok, nós estamos batendo ali, ó, basicamente 1000 pessoas nos assistindo ao vivo. Posso pedir uma gentileza para vocês? Eu queria que vocês viessem me assistir aqui no Instagram. Então faz o seguinte, sai daí agora, vai no Instagram, me segue, é Estênio Lima. Vai aparecer talvez 2 perfis para vocês. Estênio Lima e Estênio Lima Exclusivo. Pode seguir qualquer um deles, tá? Me segue agora, sai daí agora, me segue aqui no Instagram e me assiste aqui do Instagram, tá? Enquanto você faz isso, eu vou beber um pouco de água, até para vocês se prepararem para o segundo pensamento que eu vou falar. São 4, esse é o primeiro. A gente vai falar sobre o segundo agora, tá? Então, enquanto o pessoal ali do TikTok vem para cá, quando o pessoal do TikTok chegar aqui, comenta assim, ó, migrei. Ou escreve assim, ó, cheguei. Já aproveita e me segue também, né? Já mata 2 coelhos numa só paulada, como diz a expressão popular. Vamos lá, vem pra cá. Ó, a Aline falou migrei, a Michelle falou cheguei, a Ana Paula falou cheguei, a Graciele aqui falou cheguei, a Cláudia falou cheguei, a Teixeira Marcele falou cheguei, a Patrícia Bonfim falou cheguei. É isso aí, vamos lá. Corre pra cá. Já aproveita e me segue, né? Se você não me segue ainda no Instagram, que você deveria me seguir, né? Imagina, pessoal, só para você ter uma noção, no TikTok a gente tem 2 milhões de pessoas, 2.200 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 mil pessoas nos seguindo no TikTok. No Kawaii tem 1 milhão e 500 mil pessoas nos seguindo. É muita gente, né, pessoal? Então, eu quero essas pessoas também comigo aqui no Instagram, porque no Instagram a gente posta stories, você consegue estar mais perto da gente, a gente posta publicações que vão te ajudar muito, né? Então, é algo realmente que você precisa fazer, tá? Me seguir no Instagram. Tem gente que já me segue em tudo, né? E tá certinho, inclusive. Ok. Então, quem não me segue ainda, corre e siga. Vamos lá, então? Vamos falar sobre o terceiro pensamento? Perdão, o segundo pensamento? O primeiro pensamento é qual? De preocupação. O segundo pensamento é um pensamento de afirmação. Só que essa afirmação, ela não é uma afirmação positiva. Porque o cérebro ansioso, ele tem uma predisposição a ser ansioso, a ser negativo. O cérebro já é negativo. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas o cérebro ansioso, ele é mais negativo do que os outros cérebros, ou seja, a mente ansiosa é mais negativa. Então essa afirmação, ela sempre será uma afirmação negativa. Então você vai afirmar, eu sou feia. Você vai afirmar, eu não sou capaz, eu não sou inteligente. Você vai afirmar isso. O áudio está saindo aí, pessoal? Tem muita gente reclamando do áudio, né? Estão conseguindo me ouvir direitinho ou não?
Estão conseguindo me ouvir, né? Tá saindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, é um pensamento de afirmação. Então, esse pensamento, o que ele vai fazer com você? A maioria das vezes, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha para mim, para você entender. Ele vai puxar você para baixo. Então, esse pensamento, ele vai tirar você daqui e o objetivo dele vai ser afundar você. Por quê? Porque vai ser pensamento de afirmação negativa. Eu não vou conseguir. Eu vou chegar atrasado naquele voo, eu vou perder aquele voo. Essa pessoa é muita coisa para mim. Né? Quantas mulheres às vezes são lindas, bonitas, capazes, inteligentes, e às vezes olham para o sujeito que ela tá e falam assim, poxa, esse sujeito é muita coisa para mim. Isso é um pensamento ansioso de afirmação. Você está afirmando que você é menor que aquela outra pessoa. Você vai numa entrevista de emprego, você já afirmou para você mesmo que você não vai conseguir, porque você olha para as pessoas que estão do seu lado, você fala, poxa, essa pessoa é mais magra do que eu, poxa, essa pessoa tem um cabelo mais bonito do que o meu, poxa, essa pessoa é isso e aquilo. Então, você começa a afirmar isso. Os seus pensamentos ansiosos vão afirmando isso, a sua mente ansiosa vai afirmando isso. Essa afirmação, ela vai criar em você também uma crença. A gente vai falar sobre isso depois no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional. Eu vou falar disso no dia 22, vou falar como que você pode entrar nesse treinamento avançado. Mas essa afirmação, ela vai criar em você uma crença. Então você vai começar a crer piamente que realmente você é menor que os outros. Essa afirmação nunca é positiva. Geralmente, ela é sempre uma afirmação negativa. Agora você consegue entender que só o fato de você falar para uma pessoa assim, ó, seja positiva, isso não é o suficiente. Porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe se essa pessoa sofre com uma ansiedade patológica. Então, você consegue entender como o autoconhecimento é importante? Você consegue entender agora como às vezes a gente julga o outro sem a gente saber da dor ou da situação do outro? Tem até uma expressão popular que diz assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente pensa que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Então essa afirmação, ela vai gerar uma crença, vai gerar insegurança, vai gerar ciúmes, vai gerar baixa autoestima. Isso é só um pouquinho, tá, pessoal? Isso é só um pouquinho. Ok, esse é o segundo pensamento. Quem se identifica com esse pensamento? Comenta aí para eu saber. Quem se identifica? Quem fala assim, poxa, olha, honestamente, eu tenho esses pensamentos. Eu sou assim. Comenta aí para eu saber. Pessoal do TikTok, continua metralhando o coraçãozinho, principalmente quem está entrando agora. A gente está com 60 mil curtidas aí no TikTok. Vamos bater 100? Vamos bater 100? Conto com vocês. Ó, a Gina Silva falou eu, a Andressa, perdão, falou eu. A Elisângela falou eu. A Isabela. Cadê o pessoal daqui, ó? A Joyce falou, meu filho e meu esposo. Cadê? O Thiago falou, sempre me relaciono e penso que sou menos que a pessoa. A Anália falou, eu sou assim. A Rosemary falou eu. A Cleide falou eu. A Lu Ferreira, tô em um momento desse. A Lu falou eu, doutor. Tatiane falou eu. Cadê o pessoal aqui do TikTok? A Drica falou eu. Quer dizer, muita gente, né? Percebe aí? Muita gente se identificando.
Vamos para o terceiro pensamento agora? Vamos para o terceiro pensamento? Antes de nós irmos para o terceiro pensamento, quero pedir mais uma vez para o pessoal do TikTok, que não me segue ainda no Instagram, para que você me siga. E gostaria que você fizesse isso agora, tá? Por quê? Porque a gente tem a memória fraca. Então, às vezes eu termino a live e você esquece de me seguir. Então, faz isso agora. Já assiste a live aqui, ó, no Instagram. Já aproveita e me segue, tá? Quem não me segue ainda. Então, vem pra cá e já me siga aqui também no Instagram. Porque se você me segue só no TikTok, você está cometendo um grande erro. Se você me segue só no Instagram, ou melhor, se você me segue só no Kawaii, você também está cometendo um grande erro. Tem que me seguir no Instagram também. Em um dos dois, ou Estênio Lima, ou Estênio Lima exclusivo. Então, vem para cá, rapidinho. Ok, vamos falar do terceiro pensamento? Terceiro pensamento é o pensamento de ruminação. Você já deve ter ouvido falar nessa expressão. Muitos psicólogos gostam de usar essa expressão. Psicanalistas. Muitas pessoas gostam de usar essa expressão, né? Ah, eu fiquei ruminando. E o que é essa bendita ruminação? Ruminar, pessoal, é você mastigar algo. Mas quando a gente usa essa expressão de ruminar, a gente está se referindo a algo que aconteceu lá atrás e a pessoa traz para o presente dela e fica ali mastigando, sabe? Fica ali. Isso é muito presente, por exemplo, quando a gente gosta muito de alguém. E aí essa pessoa, ela fala, olha, eu não quero mais você, não dá mais. O que a gente faz? A gente pega palavras que essa pessoa falou lá atrás, palavras positivas, a gente traz elas e a gente começa a mastigar. Mas, poxa, naquele dia ele falou que me amava. Poxa, mas naquele dia ela falou que gostava de mim. Então eu acho que ela está de cabeça quente. Aí a gente vai lá e insiste naquela pessoa. Outro exemplo de fazer isso, quando a gente briga com alguém. A gente fica ruminando aquilo, mastigando. Eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo. Ou você começa a ruminar um fato que aconteceu na sua vida. Um abuso sexual, um trauma, um evento que aconteceu na sua vida que exigiu um volume de emoção muito grande. Você vai ruminando, você vai mastigando aquilo. E quando você percebe, você passou 30, 40 minutos pensando naquilo. Às vezes passou o dia inteiro pensando naquilo. Isso causa ansiedade, porque se você for parar para pensar, se você for perceber, você vai perceber na sua postura corporal como que você está. Quando você cai em si, você vai perceber que você estava roendo unha. Quando você cai em si, você vai perceber que você estava estalando os dedos. Quando você cai em si, você vai perceber que você estava encurvado ali, todo apertado. Quando você cai em si, você vai perceber que você estava mexendo o pé de maneira compulsiva. Quando você cai em si, você vai perceber que você estava ali, ó, batendo com os dedos na mesa. Quando você cai em si, você vai perceber que o teu comportamento, a tua postura corporal, era uma postura corporal de estresse, de ansiedade. Então, esse pensamento de ruminação, o ato de ruminar, o hábito de ruminar, é presente em uma mente ansiosa, em uma pessoa que sofre de ansiedade. Quem já passou por isso? Comenta aí, por favor. Ou quem tem esse pensamento de ruminação? Deixa eu saber de vocês.
muita gente, né, com esse pensamento de ruminação. Ok. Vamos para o quarto pensamento? O quarto pensamento é um pensamento que a gente chama de pensamento acelerado. Então, como que é esse pensamento? O nome já diz, né? A expressão já diz. É um pensamento que é acelerado, ou seja, você começa a produzir mais pensamentos do que você deveria produzir. Então, você pensa muito. Então, imagina só, se você foi traído e você é uma pessoa que pensa pouco. Você já vai sofrer. Mas se você é uma pessoa que pensa muito, você vai sofrer 2, 3, 4 vezes mais. Porque você vai pensar muito sobre aquilo. Você vai produzir muitos pensamentos sobre aquilo. Você vai pensar, por que a pessoa me traiu? Será porque eu sou isso? Será porque sou aquilo? Mas será que aconteceu isso? Será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Será que eu fico? Será que eu não fico? Você vai produzir muitos pensamentos. Então, os teus pensamentos, eles vão ficar acelerados. A produção de pensamento vai ser acelerada. Não vai ser de uma maneira saudável, de uma maneira normal. Vai ser uma produção acelerada. A tua mente vai produzir muitos pensamentos. E esse é o famoso pensamento acelerado. Eu dei um exemplo aí, né? Um exemplo de traição. Mas se uma pessoa está passando por um problema econômico, um problema familiar, então se ela pensa muito, ela vai sofrer mais que os outros, porque ela pensa muito. Eu dou sempre também o exemplo de um animal. Porque um dos nossos maiores inimigos são os nossos pensamentos. E aí eu dou exemplo, por exemplo, de um cavalo. Imagine um cavalo que teve um problema na pata e infelizmente teve que amputar a pata. Esse cavalo, ele vai ficar ali de repouso e aí ele vai olhar para os outros cavalos correndo, galopando. Acho que galopando é a expressão errada, né? Galopa quem está em cima do cavalo, né? Ou não? Deve ser. Né? Mas ele vê os outros cavalos correndo. O cavalo não olha para o cavalo que teve a pata amputada. Ele não olha para o outro cavalo ou para os outros cavalos e pensa assim, tá vendo? Eu sou pior que eles, porque eu não tenho 4 patas. Eu só tenho 3 patas. Tá vendo? A partir de hoje, minha vida vai ser um sofrimento. Tá vendo? A partir de hoje, eu vou ser inútil. Tá vendo? A partir de hoje, eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer. O cavalo não pensa isso. Ele não tem esses pensamentos acelerados. Mas se um ser humano tem uma mão amputada, o pé amputado, os pensamentos dele vai começar a atacar ele mesmo. Tá? Então o ser humano vai pensar o quê? Poxa, tá vendo? Será que eu vou conseguir agora uma namorada? Será que eu vou conseguir agora um namorado? Será que eu vou conseguir um emprego? Olha, tá vendo? Eu sou inferior àquelas pessoas, porque aquelas pessoas têm 2 mãos, eu só tenho uma. Então perceba que o maior inimigo do ser humano às vezes é o pensamento. Porque nesse caso, o pensamento não vai atacar o cavalo. Mas nós seremos atacados pelos nossos próprios pensamentos. Esses pensamentos, que às vezes vêm de uma maneira muito acelerada, começam a ser produzidas de uma maneira muito acelerada. Eu costumo dizer que parece uma árvore. Como que é uma árvore? Não tem vários galhos para lá, para cá. Então você começa a pensar, pensa isso, pensa aquilo. Quando você para, você, caramba, pensei um monte de coisa. Isso acontece muito antes de dormir. Então você está ali deitado, com a cabeça no travesseiro, com a cabeça na cama,
E aí começa a vir bum, 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 parece um bombardeio. É um monte de pensamento. Quando você olha para o relógio, você ficou 40 minutos pensando em um monte de coisa, pensando nisso, naquilo. Quer dizer, você produziu muitos pensamentos em questão de 30 minutos. E é nesse momento, inclusive, que a cama começa a ficar desconfortável. É nesse momento que você roda para um lado, roda para o outro e não consegue achar uma posição confortável para descansar, para dormir. É nesse momento que você pega o celular, vou mexer um pouquinho aqui no celular. Aí depois volta para tentar descansar novamente, não consegue. Então esses são os pensamentos que a gente chama de pensamentos acelerados. Esses são os 4 pensamentos presentes em uma mente ansiosa. Os principais pensamentos presentes em uma mente ansiosa. Quem fala assim, ó, eu tenho os 4, comenta aí pra mim. Quem fala, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 1, eu não tenho nenhum, comenta aí pra eu saber, pra eu conhecer vocês. Vamos lá. Deixa eu saber. Quem de vocês tem os 4 pensamentos? 3, 2, 1. Ó, por exemplo, a Maria falou, eu tenho 1, ruminação. A Jaqueline falou, eu tenho 2. A Raquel falou, eu tenho os 4. A Cíntia falou, eu tenho os 4. A Kelly falou, eu tenho os 4. Isso é se autoconhecer, tá, pessoal? Isso é extremamente importante para você conseguir vencer a ansiedade. Isso aqui que eu estou te entregando é extremamente valioso. Estou te entregando o que mais valioso alguém poderia te entregar. Então agora quando você estiver ruminando, você vai saber o que eu estou fazendo. Eu estou ruminando. Opa, peraí, vou fazer alguma coisa aqui para eu parar de ruminar. Poxa, eu estou na entrevista de emprego. Estou olhando para todo mundo. O que eu estou fazendo? Aquele pensamento de afirmação negativa. Então você vai se encontrando. Você nunca vai mudar aquilo que você não entende. E aí cai agora aquela frase que eu gosto de falar. Tudo se torna menos estranho quando o conhecimento chega até nós. Então agora as coisas já se tornaram menos estranhas para você. E nós vamos ter, pessoal, já vou adiantando aqui para vocês, nós vamos ter o treinamento para ansiedade e dependência emocional avançado, tá? Isso aqui é só o básicozinho. Imagina, se o básico já está te ajudando, imagina o avançado. Nós vamos abrir as inscrições no dia amanhã, inclusive. Amanhã a gente vai abrir as inscrições, tá? Amanhã a gente vai abrir as inscrições. Então, fiquem atentos para você se inscrever, porque eu quero você comigo nesse treinamento. Tá? Agora, vamos lá, que não acabou ainda não, tá? Eu quero te entregar mais coisa ainda. Não acabou. Presta atenção para você entender. A ansiedade, ela, como você deve ter visto na nossa aula passada, ela tem sintomas físicos. Quais são esses sintomas físicos? Então, além de sintomas psíquicos, que são sintomas mentais, psicológicos, ela tem também sintomas que são físicos. Então ela somatiza, a famosa somatização, né? Ou seja, você sente isso no seu corpo mesmo. Quais são esses sintomas físicos? O batimento cardíaco acelerado, às vezes o termo científico é taquicardia.
aperto no peito, falta de ar ou respiração ofegante, mãos e pernas tremendo, às vezes sem controle, nós falamos sobre isso ontem, diarreia, enjoo, problemas com sono, que é a insônia, irritabilidade, né? Então, a pessoa se sente muito irritada, lampejos de irritabilidade durante o dia, suor excessivo, tudo isso são sintomas de ansiedade. Às vezes queda de cabelo, manchas roxas no corpo, alergia emocional, isso está muito ligado à ansiedade. E quais são os sintomas psíquicos, ou seja, os sintomas psicológicos, mentais? Pensamentos negativos, que é o que a gente falou agora. Preocupações, você se sente tensa, tem um medo exagerado, você não consegue relaxar. Tem pessoas que usam essa expressão, poxa, não consigo nem relaxar para assistir um filme, não consigo relaxar para ler, não consigo relaxar para fazer isso, para fazer aquilo. A pessoa vai viajar, às vezes está de férias, ou final de semana vai viajar com a família, com o namorado, com os amigos, mas ela não consegue relaxar. Todo mundo consegue relaxar, ela não consegue. Ela não consegue entrar nesse estado de relaxamento. Uma sensação constante que algo ruim vai acontecer, um desastre. Então são sintomas psicológicos, que há preocupação exagerada com saúde, dinheiro, família, trabalho, relacionamento. Medo às vezes de ser humilhado publicamente. Esses são os sintomas psicológicos. E tem também sintomas comportamentais, ou seja, a ansiedade ela altera também o seu comportamento. Então ela vai fazer você ser uma pessoa mais acelerada, ou seja, eu vou ter dificuldade de trabalhar com pessoas lentas, então vou querer tudo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Ou ela pode fazer o contrário, ela pode gerar uma preguiça em você. Então você vai sentir desânimo, ela vai paralisar você. Então ela vai moldar também o seu comportamento. Você vai ter alteração também no seu comportamento, na maneira de você ser. Ou você vai ser uma pessoa que vai exigir muito dos outros, você vai ser uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa chata. Então, preste atenção para você entender. A ansiedade ela tem sintomas físicos, psíquicos, que são psicológicos, e tem sintomas comportamentais. Ela altera o seu comportamento, a sua maneira de ser. Aí você entende o porquê que às vezes é difícil ter uma namorada ansiosa. O porquê que é difícil ter um namorado ansioso. Porquê que é difícil ter um filho ansioso. Tá? Então, isso aí é uma das coisinhas que eu queria falar para você sobre a questão dos sintomas, né? Porque não são só sintomas. E aí, tem gente que fala assim, ó, eu não tenho sintomas físicos, mas às vezes você tem sintomas psicológicos, comportamentais. Eu tenho pacientes que não tem nenhum tipo de sintoma físico de ansiedade. Mas quando você entra na área dos sintomas psicológicos, tem sintomas severos, que realmente atrapalham a vida deles. Tá? Deixa eu falar aqui também sobre algumas coisinhas para você ter uma boa noite de sono, porque eu vi aí algumas pessoas falando sobre a noite de sono. Então, para você ter uma boa noite de sono, se você já é uma pessoa ansiosa, você precisa eliminar o uso de algumas substâncias. Pelo menos antes de dormir, tá? Então, por exemplo, cafeína. Então, café, alguns refrigerantes que têm cafeína e chás também. Álcool, que é a bebida alcoólica. Nicotina, que é o cigarro. Eu sei que tem pessoas que falam assim. Por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma paciente de fora do Brasil, inclusive, ela falou assim, poxa, eu tô fumando muito, porque eu tô ficando muito ansiosa e parece que quando eu fumo eu relaxo. Entretanto, isso é uma sensação falsa. Naquele momento você pode sentir isso, mas depois você vai ter uma consequência, porque vai acontecer algo que a gente chama de efeito rebote. Tá? A atividade física vai melhorar, praticar atividade física libera endorfina. Eu falo isso por mim, tá? Eu estava já uns 3, 4 dias, eu acho, parado sem praticar atividade física por causa da correria.
E agora tem uns 4 dias aí que eu tô pegando firme aí na verdade eu não tava parado totalmente não, tá? Tava indo, mas tava lá naquela marcha lenta, tá? Não fazia do jeito que deveria fazer. E agora eu voltei a treinar pesado mesmo. E mudou muito já, tá, pessoal? Então, isso aqui, eu faço isso. Então, atividade física. Inclusive, a atividade física, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você ter um sono mais profundo. Então, você vai despertar menos durante a noite. Por quê? Porque o ansioso, geralmente, ele tem um sono que a gente chama de sono fracionado. O que é isso? É um sono fracionado. Você acorda muito durante a noite. E aí, olha só para você ter uma ideia. Preste atenção para você entender por que o nosso treinamento ele é treinamento para dependência emocional e ansiedade. Ou treinamento para ansiedade e dependência emocional. Se você está passando por um fim de um relacionamento, se você é dependente emocional, você faz isso. Você acorda muito durante a noite, às vezes acorda para ir besbilhotar, fuçar nas redes sociais do sujeito ou da moça. Você não consegue dormir direito. Por quê? Porque a ansiedade e a dependência emocional, elas andam de mão dadas. Elas andam juntas. Então, por isso que o nome do nosso treinamento é treinamento para ansiedade e para dependência emocional. Se você está passando por um momento delicado no seu relacionamento, se você está sofrendo por alguém, você faz isso, você não consegue ter um sono salutar. Você não consegue ter um sono profundo. Você tem um sono fracionado, você acorda durante a noite, tá dormindo mal, quem dorme mal vive mal. Esse aqui, agora voltou. E aí também tem técnicas de relaxamento que eu vou ensinar mais no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional, que as inscrições vão abrir amanhã. Tá? Eu vou ensinar mais técnicas de relaxamento, meditação, uma imaginação guiada, exercício de respiração profunda, como conter aqueles pensamentos acelerados, a gente vai ensinar tudo isso, tá? Vamos falar também sobre alguns mitos e verdades sobre a ansiedade. Então, por exemplo, estar ansioso é algo ruim? Olha, é um mito. Por quê? Porque você lembra que eu falei para você que você pode usar a ansiedade ao seu favor? Você lembra quem esteve na aula de ontem? Você lembra que eu falei para você que é a ansiedade que mantém você em movimento? É a ansiedade, por exemplo, que não deixa você esquecer de um evento importante. É a ansiedade, às vezes, que protege você de um evento perigoso. Você lembra disso? Inclusive, pessoal, todas as nossas emoções podem nos trazer malefícios e podem nos trazer benefícios. Vai depender da forma que você consegue fazer uma gestão delas, ou seja, dominar elas. Essa é a famosa inteligência emocional. É o que a gente vai ensinar também no nosso treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional, tá? Outro mito sobre ansiedade ansiedade não afeta a criança. Isso é um mito, é uma mentira. Você precisa tomar cuidado com seus filhos. Inclusive, vai aqui um alerta. A ansiedade, hoje em dia a gente sabe através de inúmeros estudos, que a ansiedade ela é contagiosa. Ou seja, se eu sou ansioso, pode ser que meu filho se torne ansioso também. Até porque é uma questão genética, né? Meu filho veio de mim. Meu filho não caiu do céu. Meu filho tem os meus genes. Então, ou seja, se eu já sou uma pessoa muito ansiosa, eu posso, né, passar isso pro meu filho, porque a ansiedade é contagiosa. Se eu vivo com uma pessoa que é muito ansiosa, eu vou me tornar ansioso. Quantas mulheres que eu atendo falam assim, poxa, eu não era ansiosa, eu não era ciumenta, eu me envolvi num relacionamento abusivo, o sujeito era ansioso, ciumento, possessivo. Cara, era horrível. Hoje em dia eu não tô mais com ele, eu tô com outro. Mas hoje em dia eu faço o que ele fazia comigo.
com o outro. Sou eu que sou ansiosa, sou eu que sou ciumenta, sou eu que exijo, sou eu que cobro muito. Consegue entender? A gente vai falar sobre isso também no treinamento para ansiedade e dependência emocional, sobre essa ansiedade. Uma ansiedade que é uma ansiedade genética. A gente vai falar sobre a ansiedade também que você, do meio que você vive, né? Que é uma ansiedade imposta, que alguém colocou em você. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas isso é um mito, que criança não tem ansiedade. Animal de estimação pode ajudar pessoas ansiosas? É uma verdade, a convivência com animais de estimação ela é muito benéfica, pode reduzir a ansiedade. Inclusive tem alguns estudos aí na faculdade da Virgínia, nos Estados Unidos, que mostram isso. Então é uma boa opção você ter um animal de estimação, seja ele qual for, tá, pessoal? Já é um bom começo, tá? Para quem sofre de ansiedade. Ansiedade pode ter causas genéticas e ambientais? Pode, é aquilo que a gente falou, né? A sua ansiedade pode ser uma ansiedade genética, mas ela pode ser uma causa ambiental, ou seja, do ambiente que você vive. Né? Não é só genética, pode ser genética. Se sua mãe era muito ansiosa e a sua avó também era, pode ser que você trouxe isso delas. Isso você pode mudar? Você pode mudar sim, tá? Isso é mutável. Vamos lá, outras perguntas que eu recebo. Estou olhando aqui, pessoal, porque são perguntas que eu recebo, tá? Então tá aqui, ó. Lugares, objetos e cheiros podem gerar crises de ansiedade? Isso é verdade? Pode. Isso pode gerar. A gente falou sobre isso ontem, o famoso gatilho. Tá? Então pode gerar sim um cheiro, um lugar, uma peça de roupa, uma música, uma mensagem, uma visualização no Stories, uma curtida. Tudo isso podem gerar crises de ansiedade. Quantas vezes, por exemplo, quando você recebeu a mensagem daquele boy, na hora seu coraçãozinho acelerou, deu vontade de ir no banheiro, né? Deu uma diarreia. O que foi isso? Uma crise de ansiedade. Tá? Isso foi uma crise de ansiedade. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Bom, são essas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Basicamente são essas, tá, pessoal? Essas são as perguntas aí que eu recebi, que eu já respondi algumas. Agora eu queria fazer um pedido a vocês. Queria fazer 3 pedidos. Eu fiz esses pedidos ontem e quero fazer hoje também. O primeiro pedido é: essa live ela vai ficar gravada no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Quem não segue ainda, siga Estênio Lima. Eu quero que depois que eu terminar a live, você vá lá nos comentários e comente o que você achou da live, se eu conseguir te auxiliar, se eu conseguir te ajudar de alguma forma. A Rosângela perguntou ali, a alimentação também interfere? Muito, Rosângela. Interfere muito, tá? Inclusive. Muito, 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 muito. No nosso treinamento para ansiedade e dependência emocional, a gente vai falar sobre alimentação, como você pode melhorar a ansiedade, melhorando a sua alimentação, tá bom? Então eu quero que você comente lá o que você achou da live, se já é o seu primeiro dia ou o segundo dia. Ela vai ficar gravada. Eu sei que tem pessoas que entraram, por exemplo, o pessoal aqui do TikTok, tem gente que entrou depois de 30, 40 minutos que nós estávamos ao vivo e talvez você não conseguiu entender tudo direitinho, você perdeu ali o famoso fio da meada. Não tem problema, a live vai ficar gravada de forma gratuita no Instagram e também no YouTube. Tá ok? No Instagram e também no YouTube. Ó, teve uma pergunta aqui interessante, vou responder ela antes de eu fazer o segundo pedido para você. O primeiro pedido é esse, você ir lá e comentar na live, depois que terminar. Cadê? A Rayana perguntou assim, beber água ajuda? Você já viu que eu toda hora bebo água, né? Quando você tem uma crise de ansiedade, quando você está ansioso, quando você está estressado,
teu corpo libera noradrenalina e adrenalina. E cortisol também. Essas substâncias, elas vão para o teu sangue também. E como que eu faço para tirar elas do meu corpo? Porque elas estão ali. A única maneira delas saírem, sabe por onde é? Sabe por onde? Pela urina. Então, quando eu bebo água, na verdade, eu estou expulsando essas substâncias do meu corpo. Olha que legal. Então, é muito importante você beber água. O melhor remédio que existe para qualquer coisa é água. Tá? Então, beba água. Tá com ansiedade? Beba água. Às vezes, durante o dia, eu estou me sentindo, às vezes, um pouco ansioso, inquieto. Eu vou lá, bebo um pouco de água, logo passa já. Tá? Então, o segundo pedido é esse, tá? Perdão, o primeiro pedido é esse. Você comentar na live depois que ela terminar. O segundo pedido que eu quero fazer para você, eu quero fazer agora, inclusive. Você aqui, é pro pessoal do TikTok. O pessoal aqui do TikTok, tem quase 1000 pessoas nos assistindo. Agorinha bateu 900 e poucas pessoas. Eu queria que você, agora, nesse exato momento, migrasse para o Instagram e me seguisse no Instagram. Você que não me segue... Perdão. Você que não me segue ainda. Tá? Então, o pessoal do TikTok que não me segue ainda no Instagram, venha para o Instagram. No Instagram a gente posta os resumos da live. No Instagram nós postamos stories com caixinha de perguntas, onde você pode fazer perguntas, você pode interagir. Todo santo dia a gente posta de 4 a 5 publicações sobre ansiedade, dependência emocional, sobre relacionamento e por aí vai. Autoconhecimento, autoajuda. Então, no Instagram tem como você ficar mais perto da gente. Tá? Não é que você vai parar de me seguir no TikTok, não. Pelo contrário, não estou falando isso. Mas eu quero que você me siga também no Instagram. Então, quem não me segue ainda no Instagram, corre, me siga agora. Pode fazer isso agora, inclusive. Tá? Pode fazer isso agora. Nesse momento, por gentileza. Esse é o segundo pedido. O terceiro pedido é que eu quero que você coloque o teu celular para despertar amanhã às 19h50, horário de Brasília, para lembrar você do nosso compromisso aqui. Tá? Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos estar no nosso terceiro dia do nosso treinamento para dependência emocional e ansiedade. Amanhã, a tão pedida dependência emocional, nós vamos falar sobre ela amanhã. De uma maneira que você nunca ouviu ninguém falar. Se você aprendeu tanto sobre ansiedade, amanhã você vai aprender muito sobre dependência emocional. Amanhã você vai conseguir entender o porquê que você faz isso. Por que você... eu sempre gosto de falar assim, ó, você precisa entender o que faz e o porquê faz, para você conseguir se encontrar. Tá? Então amanhã nós vamos falar sobre a dependência emocional, amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Tá? Não esqueça dos comentários lá na live, quando ficar gravada. Pessoal do TikTok, não esqueça de me seguir no Instagram. Muito obrigado pela companhia de vocês. Completamos aí agora 1 hora de live, tá vendo? Você separou 60 minutos do seu dia para investir em você. 60 minutos do seu dia para investir no seu conhecimento, para ensinar isso para os seus filhos, para ensinar isso para o seu namorado, para o seu irmão, para a sua irmã. Você já não é mais a mesma pessoa. Tá? Você que está comigo desde ontem, você já não é mais a mesma pessoa. Você já tem informações valiosas que talvez pessoas que convivem com você não têm. Você já tem informações valiosas que muitos nunca terão. E eu te entreguei isso. Eu doei para você. Eu entreguei para você. Então, faça bom uso disso. Um grande abraço para vocês, felicidade, sucesso. Um beijo no coração, muito obrigado pela companhia. Obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo respeito. Se cuidem. Tenham um sono reparador, salutar, regenerador. E até amanhã, pessoal, às 20 horas, horário de Brasília, tá? Onde nós vamos estar falando sobre a dependência emocional.
Grande abraço, felicidade, sucesso. Se cuidem e até amanhã, tá? E não esqueça do comentário, o pessoal do TikTok, não esqueça de me seguir lá no Instagram. Um abraço, um beijo.